Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina, o Evangelho de Lucas 1, de 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e, de modo irrepreensível, seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Ora, aconteceu que, ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora, em oração, na hora do incenso. Apareceu-lhe, então, o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida embriagante. Ficará pleno do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: De que modo saberei disso? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, assisto diante de Deus e fui enviado para anunciar-te essa boa nova. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias, admirado com sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera alguma visão no santuário. Falava-lhes com sinais e permanecia mudo. Completados os dias do seu ministério, voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu e se manteve oculta por 5 meses, dizendo: Isso fez por mim o Senhor, quando se dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao ouvirmos a proclamação do Evangelho, a palavra de Deus, a palavra da nossa salvação, nós vemos aqui a concepção do precursor. Mas se nós tivermos um olhar atento, nós vamos ver o quanto Deus valoriza a sua criação maior, que é o homem, que é o ser humano. Deus, o Criador de tudo, Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e sua semelhança. E o que é interessante, Ele quis, a partir da criação do homem e da mulher, que esses fossem, sim, co-ajudantes dele na continuação da espécie humana. Como se fosse uma cocriação, uma continuação da criação. Ele deu ao homem e à mulher essa graça especial. Mas não só isso.
como sinal de valorização da sua obra-prima, Deus quis precisar da sua criação. Deus quis precisar do ser humano. Esse texto de hoje nós vimos que a necessidade, Deus quis que fosse assim, que tivesse um precursor, alguém que fosse à frente do Senhor, o último dos profetas, João o Batista, aquele que nasce de um casal idoso e de uma mãe estéril, para mostrar que para Deus tudo é possível, e com a missão de anunciar, de apontar para o Messias. É esse o Cordeiro de Deus. Deus quis se utilizar de Zacarias, de Isabel, de João Batista. Deus quis se utilizar de Maria para nascer dela, de José, o sim, para acolher o projeto de Deus. A leitura de hoje nos mostra como Deus valoriza a sua criação. Como Deus quer a participação humana no projeto da salvação. Ele é Deus. Ele podia não precisar de nenhum de nós. Ele podia não precisar de ninguém. Mas Deus só faz o que é perfeito. Ele é o ser perfeitíssimo. E se ele é o ser perfeitíssimo, e foi assim a história da salvação, é porque era necessário que fosse assim. Mas, mais ainda, e aí entra a segunda parte da nossa oração, como nós nos vemos nesse processo? Sim, porque Deus, ele quer se utilizar do ser humano para a salvação de outros. Aqui, a utilização de João, de Zacarias, de Isabel, de João, para anunciar a outros que o Messias chegou. Ou seja, nós também temos essa graça especial. O Senhor nos ama pessoalmente e o Senhor confia pessoalmente também em nós, porque Ele quer que através de nós, assim como foi através de João Batista, Ele quer que também você e eu sejamos aqueles que anunciemos o nome de Jesus, que proclamemos o nome de Jesus, que divulguemos, que convidemos pessoas para participar da Santa Eucaristia, convidemos pessoas para participar de movimentos, de comunidades, da paróquia. Nós precisamos ser esses instrumentos, como foi João Batista, para anunciar, para apontar, para mostrar Jesus. Sim, nós precisamos ser esses canais de graça. O Senhor nos confia essa graça. Ele quis nos confiar. A partir do início do cristianismo, já foi desse jeito. Desde o início mesmo. Foi Deus fazendo uma participação, fazendo uma aliança com a humanidade. Assim como Maria, que nós estamos agora, amanhã inclusive, será a anunciação do anjo a Maria, continuação desse texto. Assim também, como ela, precisamos dizer o nosso sim. Precisamos dizer, eis-me aqui, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Assim como foi com Zacarias, com Isabel, com João Batista, com Maria, com José, que seja com você, que seja comigo. Façamos então esse compromisso agora com o Senhor, de dizermos, Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.